Salmos, quinta parte, a última. Leitura cristológica e eclesiológica dos Salmos. Antes de mais nada, para podermos ler bem os Salmos, devemos ter presente que a história bíblica não é uma história como as outras, mas é uma história na qual tudo quanto aparece antes prefigura e contém já como em germen o que acontece depois. Isto é, os acontecimentos do passado não são um capítulo fechado, quase um patrimônio de arquivo. Antes são fatos que se renovam continuamente. Por quê? Porque, como diz Hugo de San Victor, toda a escritura divinamente inspirada é um único livro, e este é Cristo. Por isso, só Cristo é a chave de interpretação da palavra deste livro. Os biblistas falam do sentido cristão integral da Bíblia, confronta Cardial Martini. É preciso, porém, ter presente que este sentido bíblico integral não substitui o sentido literal, antes brota dele, enriquece-o, aprofunda-o. É o sentido verdadeiro, último da divina palavra, é a fina flor do sentido literal. Cristo está presente no Antigo Testamento como a presença própria do fim. É a partir de Cristo que todo o acontecimento deve ser lido e interpretado naquele dinamismo que o faz avançar como vértice. Para compreender esta ideia, tenhamos presente a ideia da semente. Nesta já estão contidos todas as qualidades da planta adulta ou de uma sinfonia cujo tema já está contido na introdução, por exemplo, Beethoven. Quando a Igreja nos convida a rezar os salmos na liturgia, não nos convida para uma oração judaica, mas para uma oração plenamente cristã. A Igreja sabe que, com a vinda de Cristo, já estão desvendados os segredos místicos contidos nos Salmos. Portanto, podemos dizer que o Cristo total, a Igreja, é o sujeito dos Salmos. Todo o Saltério é um livro profético, não só salmos messiânicos. E a Igreja sente-se feliz de se associar à voz de Cristo. Assim, os salmos tornam-se voz da Igreja para Cristo. Então, todas as vezes que nos salmos nos dirigimos para Javé, para o Senhor, é a Cristo que nos dirigimos. É nesse sentido que dizemos que os salmos são cristianizados, no sentido que Cristo encontra-se no alto como destinatário da nossa oração. Mas os salmos são a voz de Cristo ao Pai, de duas maneiras: como chefe que se dirige ao Pai na sua própria pessoa de Cristo, e como nosso irmão e chefe do corpo, e assim é feliz de formar conosco única voz. Reza conosco.
Neste caso, o salmo fica cristianizado na parte de baixo e sobe para o Pai. Como diz Santo Agostinho, voz do Cristo integral, cabeça e corpo. Por exemplo, nos salmos de súplica. No entanto, há um terceiro caso. É quando o salmo é vós solios ecclesiae, vós só da igreja, é quando o salmista penitente acusa-se de pecador. Neste caso, é só a igreja que reza. Cristo não pode associar-se a nós. Ele só pode rezar por nós, cumprindo a sua missão sacerdotal de medianeiro. Santo Agostinho resume tudo isto dizendo: Cristo reza por nós como nosso sacerdote. Cristo reza em nós como nosso chefe. Cristo é rezado por nós como nosso Deus. Desta maneira, nós reconhecemos nele as nossas vozes e em nós a sua voz. Através dos salmos, nós nos tornamos voz de toda a igreja. Confronta preces eucarísticas, guarda. Assim nós compreendemos como não tem sentido a objeção daqueles que dizem que os salmos não têm em conta o momento irrepetível que eu estou vivendo. De fato, eles fazem-me chorar quando eu tenho vontade de cantar, ou vice-versa. Tenho de me lembrar que rezo em nome de toda a igreja, isto é, devo chorar como os que choram e alegrar-me como os que se alegram, como diz São Paulo. Também Santo Agostinho convida-nos para o mesmo. Bem-aventurados aqueles que se reconhecem nessas vozes dos salmos como num espelho. E ainda, se o salmo reza, rezai. Se o salmo sofre, sofrei. Se o salmo se alegra, alegrai-vos. Se o salmo espera, esperai. Se o salmo teme, temei. Porque tudo quanto aqui está escrito é um espelho para nós, para ti. Caros irmãos, agora compreendemos que a oração dos salmos tem um horizonte imenso. Apoio-me num passado salvífico. Vivo o presente eclesial, tendo para o futuro de Deus, isto é, estou em contato com o passado da minha igreja e estou orientado para a plenitude da redenção, que é ainda o futuro da minha igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos falou pelos profetas e nos fala pela sua igreja, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.